eu sentia cólicas cada vez mais intensas, né? Indo no pronto-socorro, chegou uma época, gente, que só tava passando as dores, né? Eu acho que agora, mais pro final do ano, né, passado, só começava a passar as dores se eu fosse no hospital tomar medicação intravenosa, que é a medicação no soro, né, na veia. Então, assim, teve dias que eu fui praticamente todos os dias ali para tomar medicação. Chegou a um ponto que minha veia, meu braço estava todo preto, roxo, de tanta injeção, de tanta medicação que eu tomei, né? Então, assim, gente, eu ainda tô em meio a esse processo, tá? De cura e de algumas coisas. E eu passei também nos médicos aí especialistas, né? E eu fui diagnosticada com síndrome de burnout, tá? Eu vou fazer uma live também falando sobre isso, porque tem muita coisa legal também. Legal, assim, né? De informação para vocês, mas não é legal o transtorno em si, tá? Nem um pouco. Então, eu fui diagnosticada com síndrome de burnout, com transtornos ansiosos, né? Como eu já tinha falado antes, a TAG, né? E princípio de depressão, para vocês verem, tá? E disso foi desencadeando tudo isso, gente. Esse meu descontrole no fluxo menstrual, sabe? Ao ponto de ficar uma coisa assim, horrorosa, né? De ficar dias e dias, tá? Sangrando, né? E assim, tendo dores intensas. A cólica nas pedras da vesícula, gente. Eu nunca tive problema na vesícula na minha vida. Nunca tive. Problema na coluna. Eu soube que dessa parte aqui lombar, né? Eu tô com desgaste, que é até, digamos, algo foi detectado, acho que no exame, eu esqueci o nome agora, mas são em 2 lugares, em 2 discos aqui, né? Da coluna. Então, só esqueci o nome agora, tá? Do desgaste, mas é tipo como se fosse uma artrose, sabe? Algo desse tipo. E os médicos falaram, nossa, mas que nem esse problema na minha coluna, geralmente, isso dá em pessoas de idade mais avançada. Então, assim, eu acredito que essa questão toda da ansiedade, ela acelerou muitas coisas no meu organismo. Então, talvez esse tipo de problema era para me sentir lá na frente, quando eu tivesse mais velhinha mesmo. Só que a ansiedade, a tensão, a exaustão mental, gente, fez com que tudo isso acelerasse e chegasse agora. Hoje eu não tenho problema nenhum de dizer minha idade, tá? Eu tenho 37 anos, né? E tô passando por tudo isso. Por conta de um problema na ansiedade que desencadeou tudo isso, né? E é isso, gente. Provavelmente, né, em breve eu preciso de passar na cirurgia por conta da vesícula, né? Então, for legal aí, pertinente, né? A ensinar ou compartilhar esse conhecimento para vocês também praticarem. Para quem passa por essa questão de ansiedade, pode ter certeza que eu vou vir aqui trazer para vocês, tá? Então, basicamente é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. E é um processo que eu estou vivendo, né? Que já veio aí de 1 ano, basicamente, né? E que eu tô vivendo. E assim, gente, essa questão toda energética, até me fizeram essa pergunta, né, nos stories, se eu acredito em energias. Sim, gente, super. Quando a gente passa por uma cirurgia, tá? Antes, tá? Um tempinho antes, eu digo assim, até, digamos, 1 mês antes de você passar por um processo de cirurgia, e depois também, né, na sua recuperação, o durante e o depois também, é preciso você se cuidar, né, pra você, principalmente quem trabalha, né, com essas questões energéticas. Por quê? Porque assim, quando a gente faz a cirurgia, acontece alguma coisa, né, no nosso corpo, que vai ter os cortezinhos, né, então assim, a gente vai estar com o corpo, a gente fala que é o corpo aberto, né, quem é mais até de doutrinas aí que trabalham essa questão toda mais espiritualizada vai entender um pouquinho mais sobre isso, né? A gente fica com o corpo aberto, a gente fica mais suscetível a absorver, né, mais energias.
E também, assim, eu não posso, gente, sinceramente, eu levo muito a sério meu trabalho, sabe? Muito, muito, muito a sério. De verdade, tá? Com a terapia holística, com o tarô, por quê? É assim, o oráculo pra mim, né? Até tô com ele aqui, porque no finalzinho eu também vou tirar uma cartinha de tarô aqui, tá? Pra vocês. Então aguardem. Por isso tô falando pra vocês ficarem até o fim, tá? Então, assim, gente, eu levo muito a sério, tá? O meu trabalho eu levo muito a sério, porque são questões que envolvem, querendo ou não, né? A questão mais espiritualizada e também a questão energética. Então, assim, como que eu vou trabalhar com a questão energética para ajudar vocês se eu tô com o corpo aberto, não tô ali legal, tô ainda sentindo alguma dor, tô ainda, né, naquele processo de recuperação, né, de melhorar mesmo a minha saúde, né, em todos os níveis, né, a física, a mental e emocional, a espiritual e a energética. Então, tudo isso, gente, no holismo, né, a gente fala isso, a terapia holística, ela trabalha o todo, né, não existe tratar você só no corpo físico, ou só no seu corpo mental, ou só no emocional, enfim. A terapia holística trabalha o ser humano como um todo, tá? É um conjunto. Então, eu preciso me cuidar, né? Então, como que eu vou vir aqui ajudar vocês se eu estou passando por tudo isso, né? E tudo isso, gente, é devido à origem na ansiedade, tá? É por isso que eu vim trazer isso aqui para vocês, porque a ansiedade desencadeou tudo isso na minha vida, acelerou esses processos da minha saúde, né? Então, por isso que é importante. Se você tiver os menores sinais, tá, de ansiedade, busca ajuda, corre, busca ajuda enquanto é tempo. Por quê? Se piorar, né, pode desencadear um monte de coisas que você nunca imaginou na sua vida. Você vai passar por dores, talvez, que você nunca imaginou passar na sua vida. E eu creio que você não queira isso, eu não quero isso pra você. E as pessoas que te conhecem, que te acolhem, que te amam também não vão querer isso, né? Porque, gente, quando a gente sofre, a família sofre junto, sofre todo mundo que conhece, né? A gente ali que tá mais próximo sofre junto, né? Então é um efeito cascata. Então não pense só em você, pense num todo. Mas pense em você, digamos assim, se priorizar. Priorize a sua saúde de verdade. Ah, e outra coisa, gente, só para me encerrar sobre a minha história, né? Eu falei um pouquinho do que aconteceu comigo. E por eu ter sido diagnosticada com a síndrome de burnout, tá? Em outro momento eu vou explicar aqui para vocês, tá? Mais aprofundar um pouquinho sobre a síndrome de burnout, tá? A síndrome de burnout é como se fosse tudo isso, esse combo, tá? De situações, de sintomas, né? De ansiedade, de depressão e tudo que tá acontecendo é criado por tensões, por exaustão, principalmente mental, originado por algumas coisas, de algumas situações ali no ambiente de trabalho, tá? Então eu vou comentar mais pra frente sobre isso com vocês, porque é muito importante, tá? E assim, infelizmente, né, onde eu trabalhava não entendeu tudo isso que estava acontecendo comigo, não entendeu de maneira humanizada, de forma humanizada, né, tudo isso que aconteceu, e assim, eu fui demitida, né? Então, no comecinho do mês, agora de janeiro, já no comecinho do ano, né, a empresa me demitiu. Só que, gente, tem outras coisas que estão acontecendo, tá? Tem outras coisas aí que eu tô buscando entender, né, o porquê disso.